Alô, meus amigos do curso Atos. Nesta aula, eu vou apresentar algumas ideias relacionadas ao tópico frasal nas servidões analisar e estudar. Eu gostaria que vocês percebessem a importância de redigir-se um bom tópico frasal. Porque uma redação de um bom tópico frasal, além de mostrar conhecimento, vai lhes permitir que vocês obtenham bons scores na parte de correção relacionada ao método. Vejam que aquele parâmetro do método é relacionado à identificação da coerência das ideias com o objeto da questão. E também, e mais importante ainda, a análise das ideias com ligação de causa e efeito, ele está assentado na redação de um bom tópico frasal. A partir do momento que a banca consiga perceber que o tópico frasal de vocês já comecem a responder ao pedido, ou seja, que as ideias força que respondem ao pedido da questão, ou algumas ideias força, já estejam no tópico frasal, isso certamente vai garantir-lhes bons scores na correção do método, além, logicamente também, no conhecimento. Então, vamos começar agora a estudar como que eu faço isso, como que eu apresento tópicos frasais relacionados ao pedido da questão. Logicamente que a primeira parte, que é muito importante, está na interpretação da questão. A interpretação da questão é um passo decisivo para uma boa solução da prova. Portanto, depois que vocês identificarem a servidão, analisar, estudar, vocês irão fazer a seguinte pergunta. Eu vou analisar o quê? Eu vou estudar o quê? Eu vou analisar o processo de independência do Brasil. Logicamente que o meu tópico frasal deve conter ideias relacionadas ao processo de independência do Brasil. Daí, eu preciso saber qual é a ideia, qual é o conceito de um processo. O que é um processo em termos de processo histórico? Processo é um contínuo no tempo, é uma sequência de eventos históricos, acontecimentos históricos que se prolongam na linha de tempo histórico, que se prolongam na linha do tempo da história, e que vai nos permitir verificar o rumo do processo de independência do Brasil. Portanto, as minhas ideias que irão relacionar o processo de independência serão aqueles eventos históricos que marcam o processo de independência do Brasil. Vejam que eu estou tirando essas ideias, estou buscando relacionar as ideias que irão constituir o tópico frasal sempre relacionados ao objeto da questão. Analisar o quê? Analisar as relações de poder que marcaram a organização territorial da África subsaariana. O que é relações de poder? Eu teria que ter o conceito das relações de poder inseridas dentro do conceito de território. Isso veremos daqui a pouquinho. Analisar a ação do radicalismo islâmico do Oriente Médio. As minhas ideias, as ideias do tópico frasal, devem passar algumas ideias relacionadas à ação. O que é ação? São atos terroristas, são ações relacionadas a aumentar o apoio financeiro dos movimentos terroristas. São ações relacionadas a cooptar novos membros, novos terroristas para as organizações radicais islâmicas. Analisar o que é a atual crise. A palavra atual pressupõe realmente a atualidade, uma fotografia do momento, a atual crise. O que é crise? Crise é instabilidade de um sistema já estabelecido. Crise é uma instabilidade política, econômica, social de um status quo
organizacional já estabelecido. Portanto, as minhas ideias que irão sustentar meu tópico frasal devem passar alguma noção dessa instabilidade. Portanto, lembrem-se, anotem no caderno de vocês que agora já vamos começar a fazer exemplos. Nas servidões analisar e estudar, as ideias contidas no tópico frasal devem se relacionar com o objeto da questão. As ideias contidas no tópico frasal já devem, de certa maneira, responder ao pedido da questão. E na servidão comparar, embora essa aula não tenha como objetivo estudar a servidão comparar, mas eu já recordo que na servidão comparar, a ideia que vai introduzir o parágrafo é o fator de comparação. Eu vou apresentar o fator de comparação para introduzir o meu parágrafo. Nós vamos retornar à servidão analisar e à servidão estudar. Então, vamos dar um exemplo. Este slide concentra um resumo geral de tudo isso que eu já falei. O tópico frasal, portanto, ele contém uma ideia força relacionada ao objeto da questão. E o que é uma ideia força? Uma ideia força é aquele dado de conhecimento que mais diretamente já vai responder o pedido. Daí aquela recomendação: estudem para cada assunto da FOG, estudem cerca de 15 a 20 ideias forças. Decorem cerca de 15, 20 ideias dentro de cada assunto, porque daí vocês terão munição para responder qualquer pedido relacionado àquele assunto. E vejamos rapidamente essa questão. Uma questão exemplo: analisar o processo da independência do Brasil. Vejo que no meu esquema eu iria levantar ideias, eventos, acontecimentos históricos que marcaram o processo de independência do Brasil. A crise do antigo regime em meados do século XVIII, a invasão da Península Ibérica por Napoleão no início do século XIX, a chegada da família real no Brasil em 1808. Vejam que no meu esquema eu já levanto ideias relacionadas ao pedido da questão, analisar o processo. Portanto, as minhas ideias que irão sustentar o tópico frasal já estão contidas dentro do processo histórico da independência do Brasil. E como ficaria a redação? A partir de meados do século XVIII, vejam que essa dimensão do tempo já caracteriza o encadeamento histórico do processo da independência. A partir de meados do século XVIII, a crise do antigo regime desencadeou iria continuar o meu parágrafo. No início do século XIX, a invasão da Península Ibérica por tropas napoleônicas resultou, a partir de 1808, a presença da família real no Brasil modificou o panorama político. Então veja que eu estou introduzindo os meus parágrafos por ideias força que representam o tópico frasal relacionadas ao grande conceito de processo. Agora vamos ao outro exemplo. O outro exemplo é relacionado a essa questão de geografia dessa unidade didática 8, África e inserção seletiva na economia global, assunto 1, a formação territorial dos países africanos. Essa questão foi formulada diretamente orientando-se, tendo como inspiração o objetivo específico do assunto. Portanto, vamos trabalhar nessa questão. Estudar o que? As relações de poder que marcaram a organização territorial, a organização dos territórios da África subsaariana, concluindo sobre a influência dessas relações na atual inserção internacional dos países daquela região. Então, vejo que é muito importante
a compreensão do pedido, o que eu faço na parte da interpretação da questão. É muito importante que se dominem determinados conceitos. Vejo que, para essa questão, eu preciso ter o conceito, saber relacionar o conceito de relações de poder com o conceito de território. Este conceito de território é muito importante que vocês tenham. E qual é o conceito de território? O território passa a ideia da apropriação política de um espaço geográfico. Território, em termos conceituais, é o espaço geográfico que foi politicamente apropriado. E essa apropriação dá-se por meio de relações de poder. E essas relações de poder, logicamente, pressupõem relações de dominação, relações de subordinação, relações de influência, que são levadas a campo por meio de ações políticas, econômicas, militares, culturais. Então, vejo que, no caso do processo de formação territorial dos países da África subsaariana, as relações de poder inserem-se desde o colonialismo até os momentos do final da Segunda Guerra Mundial, que marcaram o início do processo de descolonização africana. Mas antes do colonialismo, também devemos levantar que já havia organizações territoriais, já havia o espaço geográfico africano, ele já estava, digamos, territorialmente constituído por impérios, por reinos, por tribos locais. Então, vejo que, para essa questão, eu preciso ter o conceito de território, um espaço geográfico que foi politicamente apropriado. E daqui a pouquinho vamos ver como que esse conceito vai se traduzir num tópico frasal. É muito importante também, nas questões a analisar, que eu já visualize o que eu vou concluir, porque será a partir dessa visualização que eu vou levantar algumas ideias sinalizadoras para aquilo que eu vou concluir. Então vejam, qual é o macete que eu recomendo? É que vocês façam uma pergunta, transformem aquela redação, a redação do pedido, numa pergunta clara, numa pergunta direta. Façam essa pergunta para vocês mesmos. Qual é a influência das relações de poder que marcaram a organização dos territórios da África subsaariana na atual inserção internacional dos países daquela região? Uma resposta foi que a atual inserção internacional daqueles países dá-se de forma subordinada e periférica aos interesses dos países centrais. Como é que eu poderia redigir essa ideia? As relações de poder inserida, qual foi? Agora, fazendo um resuminho maior. Qual foi a influência? As relações de poder inseridas numa dinâmica de superioridade da civilização europeia sobre as tradicionais organizações tribais africanas, particularmente durante o imperialismo, refletem-se na atual inserção internacional subordinada e periférica dos países da África subsaariana. Eu já iria começar a minha prova tendo essa ideia geral daquilo que eu vou responder. Então vejamos agora como que ficaria a redação do tópico frasal. Vejam que esse slide ele está montado em 3 cores. Na fonte verde, nós temos o tópico frasal ligado ao pedido da questão. Na fonte azul, a explicação do tópico frasal. E na fonte marrom, a ideia sinalizadora para a conclusão. Então vejam, o tópico frasal ele deve ser constituído por uma ideia-força que já responda ao pedido da questão. Por uma ideia-força relacionada ao pedido da questão. Então vejam, o espaço territorial da África subsaariana, originalmente, organizou-se pela divisão entre impérios e reinos tribais locais.
vejo que eu já passei a ideia força de que, antes do colonialismo mercantilista das grandes navegações, já havia uma organização territorial dentro do espaço africano. O espaço geográfico africano, ele já estava politicamente apropriado por impérios e por reinos tribais locais. Veja que eu já passei essa ideia à força quando da construção do toque frasal. Bem a seguir, o que eu vou fazer? Eu vou explicar o meu toque frasal. Dentre outras divisões territoriais, vejo que, digamos, por falta de conhecimento, o candidato não saiba quais eram as outras divisões territoriais, quais eram os outros impérios, os outros reinos. Portanto, ele usa essa expressão da língua portuguesa, dentre outras divisões territoriais, ou então Império do Congo, que era um império tradicional africano, ou então Império do Congo, abrangia áreas dos atuais territórios de Angola, Congo e da República Democrática do Congo, os atuais países da África Subsaariana. E o Reino de Benin, grosso modo, assentava-se no atual território nigeriano. Ok, eu expliquei. Agora, caso eu tenha condições, conhecimento, eu já apresento uma ideia relacionada, dirigida para responder ao concluído da questão. O colonialismo mercantilista iniciado com as grandes navegações e o imperialismo europeu da Segunda Revolução Industrial desestruturaram aquelas organizações originais. Ou seja, eu já começo a apontar, a sinalizar o enfraquecimento das organizações tribais africanas perante o poderio europeu que caracterizou o colonialismo dos séculos XV, XVI, XVII, XVIII e depois o próprio imperialismo. Então vejam que o tópico frasal ele deve relacionar-se ao objeto da questão. E vamos ao outro exemplo. Analisar o que? A ação do radicalismo islâmico no Oriente Médio e na Europa, concluindo sobre a atual capacidade antiterrorista do Brasil diante da realização dos Jogos Olímpicos. Essa foi uma questão do CPCM do ano de 2016. Veja, a ação, analisar a ação do radicalismo islâmico. Portanto, vejo que o meu tópico frasal começa com a ideia de ação. Veja a invasão americana no Iraque, atentados terroristas em quantidade significativa, tem marcado a conjuntura política do país. Vejam que eu já inseri nesse tópico frasal a ideia de ação. Veja a invasão americana no Iraque, atentados terroristas. A seguir eu vou explicar meu tópico frasal. Essas ações são conduzidas por grupos bem estruturados localmente, os quais se utilizam de homens-bomba, carros-bomba e de granadas convencionais transformadas em armadilhas, mesquitas do partido religioso oposto, aglomerações de tropas de ocupação são os alvos preferenciais. Então vejam que eu expliquei o meu tópico frasal. Tópico frasal e, nesse caso, está recheado de ações. E depois eu vou apontar para a ideia sinalizadora. Esse ambiente político operacional é bem distinto do Brasil, o que indica a baixa probabilidade de ocorrência desse perfil de atuação terrorista dos Jogos Olímpicos. Agora aqui eu tenho outro exemplo. Vejam que eu começo meu tópico frasal novamente por ideias relacionadas à ação. Em janeiro de 2015, lobos solitários atacaram a redação do jornal francês Charlie Hebdo e assassinaram 12 pessoas. Veja que eu estou começando também com ideia de ação. Depois eu vou explicar o tópico frasal, que está contido aqui na fonte azul, e depois eu entro com a minha ideia sinalizadora. Vamos a um outro exemplo. Analisar por que a atual crise do Estado-nação. Analisar a atual crise. Portanto,
Portanto, o meu tópico frasal, ele vai começar com uma ideia relacionada à ideia de crise, uma situação, uma dinâmica política e econômica que mostre que, segundo essa questão, que o Estado-nação esteja em crise. Então, vejam, o fortalecimento das chamadas políticas neoliberais, surgida no bojo da globalização, impacta as economias nacionais de fundamentação desenvolvimentista, que é o tipo de economia mais característico do Estado-nação de natureza westphaliana. A economia sustentada por projetos nacionais desenvolvimentistas. Impacta as economias nacionais de fundamentação desenvolvimentista e de natureza intervencionista. Ok? Então veja que eu já comecei meu tópico frasal com uma ideia ligado à motivação que leva à crise do Estado-nação. E depois eu vou fazer o quê? Eu vou explicar meu tópico frasal. Essas políticas perseguem a implantação do Estado mínimo. As políticas neoliberais perseguem a implantação do Estado mínimo, transferindo para a iniciativa privada transnacional o poder de decisão e intervenção e controle sobre o território nacional, o que contribui para diminuir o raio de ação dos Estados. A seguir eu vou para a ideia sinalizadora. Adotar políticas que equilibrem os interesses do nacional desenvolvimentismo e do neoliberalismo é um desafio para o tradicional Estado-nação. E agora eu vou responder uma tradicional pergunta que sempre me fazem. Existe a necessidade de ideias sinalizadoras em todos os parágrafos? A resposta qual é? Não, não existe a necessidade. Seria conveniente, seria o ideal, mas isso nem sempre é possível, seja pela dificuldade, pela ausência de conhecimento do candidato, seja também porque pela própria natureza do pedido da questão, ter-se-á que desenvolver cerca de uns 2 parágrafos para daí introduzir uma ideia sinalizadora. Mas atenção, fiquem com essa ideia que eu vou falar agora, fiquem com esse conhecimento. Coloque no mínimo, para cada parte A e parte B do desenvolvimento, cerca de 3 ideias sinalizadoras. Cerca de 3 ideias sinalizadoras, ok? Bem, então chegamos ao final dessa curta aula. O principal objetivo foi apontar a importância do tópico frasal. Portanto, não esqueçam que, nas servidões Analisar e Estudar, as ideias contidas no tópico frasal devem se relacionar com o pedido da questão. Portanto, já na interpretação da questão, analisar o quê? Analisar o processo, analisar o governo de Fernando Henrique Cardoso, analisar os governos militares. Os governos militares, aliás, qualquer tipo de governo, eles são analisados por suas ações políticas, econômicas, sua política econômica, sua política agrícola, sua política externa. Portanto, eu vou analisar governos apresentando ações das suas políticas governamentais. Ou seja, eu estou apresentando como tópico frasal ideias relacionadas ao objeto da questão. É muito importante. Portanto, pratiquem a redação de tópicos frasais. Um bom estudo, saudações do curso Argos.